Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno, e aqui diariamente, à exceção dos sábados, agora estamos no final, não é? E nós estudamos por mais ou menos 15 minutos. O quarto livro da codificação espírita, realizada essa codificação por Allan Kardec, e o livro é O Céu e o Inferno. Estamos na segunda e última parte do livro. No último capítulo, a segunda e última parte é sobre os exemplos. O último capítulo da segunda parte, que é o número 8, trata das expiações terrestres. Kardec nos traz casos de pungentes expiações terrestres. E hoje vamos ver o antepenúltimo caso da nossa obra, que é o caso de Françoise Vernes. Françoise Vernes. E Françoise, diz Kardec, era cega de nascença, filha de um camponês das vizinhanças de Toulouse, cidade francesa, morta em 1855 com a idade de 45 anos. Ocupava-se constantemente em ensinar o catecismo às crianças, a fim de prepará-las para a sua primeira comunhão. Tendo mudado o catecismo, não teve nenhuma dificuldade em aprendê-lo de novo. Então, houve uma mudança no catecismo lá no século XIX, e quando ele mudou, ela se adaptou à mudança para continuar ensinando. Por quê? Porque sabia todos os 2 catecismos de coração. Uma noite de inverno, retornava de uma excursão a várias léguas de distância em companhia de sua tia. Era necessário atravessar uma floresta por caminhos horríveis, cheios de lama, e as 2 mulheres deviam caminhar com precaução sobre a margem dos fossos. Sua tia queria conduzi-la pela mão, porém ela respondeu: "Não vos preocupeis comigo. Eu não corro nenhum perigo de cair, pois vejo sobre o meu ombro uma luz que me guia. Segui-me, sou eu quem vou conduzir-vos." Elas chegaram assim em casa, sem acidente, o cego conduzindo aquele que tinha o uso de seus olhos. Então, para nós vermos as condições morais e espirituais dessa mulher, não é? Que estava encarnada à altura. Mas ela já tinha falecido. Depois dessa passagem, não é? Com 45 anos ela faleceu. Então vejamos a evocação que se deu em Paris, em maio de 1865, ou seja, ela já havia desencarnado há 10 anos. Após a evocação, vem a primeira pergunta. Teríeis a bondade de dar-nos a explicação dessa luz que vos guiava nessa noite escura e que não era visível senão para vós? Resposta. Como? Pessoas que, como vós, estão em relação contínua com os espíritos, têm necessidade de explicação para um fato semelhante. Era o meu anjo guardião que me guiava. Pergunta. Era bem a nossa opinião, mas desejávamos ter contigo a confirmação. Tinhais, nesse momento, consciência de que era o vosso anjo guardião quem vos servia de guia? Resposta, não. Nisto convenho. Entretanto, acreditava numa proteção celeste. Tinha, por muito tempo, pedido ao nosso Deus bom, clemente, para ter piedade de mim. E é tão cruel ser cego. Sim, é bem cruel. Mas reconheço também que é justiça. Aqueles que pecam pelos olhos devem ser punidos pelos olhos. E assim com todas as faculdades das quais os homens são dotados e das quais não abusam. Ou seja, se for abusarmos das nossas faculdades,
não é? Expiaremos através dessas mesmas faculdades que foram mal usadas, não é? Não procureis, pois, nos numerosos infortúnios que afligem a humanidade outra causa que aquela que lhe é natural, a expiação. Expiação que não é meritória, senão quando sofrida com submissão. Então, não adianta passar por uma expiação e ficar revoltado ou ficar desesperado. Não nos aproveitaremos dessa experiência. Então, ele diz, expiação que não é meritória, senão quando sofrida com submissão, e que pode ser abrandada se pela prece atraem-se as influências espirituais que protegem os culpados da penitenciária humana, ou seja, da encarnação, e derramam a esperança e a consolação nos corações dos aflitos e pecadores. Perdão, aflitos e sofredores. Pecadores é uma coisa antiga, não é? Aflitos e sofredores. Pergunta: estáveis votada a instrução religiosa das crianças pobres. Tiveste dificuldade para adquirir os conhecimentos necessários ao ensino do catecismo que sabíeis pelo coração, malgrado a vossa cegueira, e embora houvesse esse catecismo mudado? Resposta: os cegos têm, em geral, outros sentidos dobrados, se assim posso me exprimir. A observação não é uma das menores faculdades da sua natureza. Sua memória é como um registro onde são colocados com ordem e para dali não desaparecerem nunca os ensinamentos dos quais tem as tendências e as aptidões. Nada do exterior sendo capaz de perturbar essa faculdade, disso resulta que ela pode ser desenvolvida de maneira notável pela educação. Não era o caso em que me encontrava, porque não receber educação. Disso não agradeço senão a Deus por permitir que a educação fosse ela bastante para me possibilitar cumprir a minha missão junto a essas criancinhas. Era, ao mesmo tempo, uma reparação pelo mau exemplo que lhes dera em minha precedente existência. Tudo é assunto sério para os espíritas. Para isso, não tem senão que olhar ao seu redor, e isto lhes será mais útil do que se deixarem desviar pelas sutilezas filosóficas de certos espíritos que zombam dos espíritas. Isso é muito interessante. Adulando seu orgulho com frases de grande efeito, mas vazias de sentido. Vaidade, não é? Tem um filme muito bom, com Al Pacino, o advogado do diabo, e Ken Reeves, em que, no final do filme, ele diz, não é, o personagem, o diabo, ah, vaidade, meu pecado favorito. Então, temos que ter muito cuidado com a vaidade, porque isso pode tisnar o nosso discernimento. Nós aqui, tudo o que desenvolvemos é porque Deus nos ajuda a realizarmos um bom trabalho. Pensamos, ai, como eu sou maravilhoso, maravilhosa. Não é? Nós somos instrumentos de Deus. Somente isso. Instrumentos de Deus para o bem aqui na Terra. Quanto a isso, a virtude maravilhosa da gratidão é aquela que devemos lançar mão. Tomar cuidado para não nos envaidecermos do que efetivamente ainda não somos, não é? E quando formos, estaremos já desprovidos de vaidade, porque os grandes espíritos são humildes, porque senão não seriam grandes, não.
Pergunta: pela vossa linguagem repetindo. Pela vossa linguagem vos julgamos avançada intelectualmente, do mesmo modo que a vossa conduta sobre a terra foi uma prova do vosso adiantamento moral. Resposta: tenho muitíssimo para adquirir ainda, mas há muitos sobre a terra que passam por ignorantes porque a sua inteligência está velada pela expiação. Mas na morte, esses véus caem, e esses pobres ignorantes, frequentemente, são mais instruídos do que aqueles nos quais provocavam os desdéns, que se achavam muito superiores àqueles ignorantes. Aí, quando vem a morte, aqueles que pareciam ignorantes sabem muito mais do que aqueles que desdenhavam deles em vida. Crede-me, o orgulho é a pedra de toque pela qual se reconhecem os homens. Todos aqueles cujos corações forem acessíveis à adulação ou que têm muita confiança em sua ciência estão no mau caminho. Em geral, não são sinceros. Desconfiai deles. Sede humildes como Cristo e carregai como ele a cruz com amor, a fim de terdes acesso ao reino dos céus. Que lindo, parece até uma mensagem dos Espíritos lá do Evangelho segundo o Espiritismo. E ela termina assinando Françoise Vermes. E ficamos por aqui. Terminamos aqui o caso de Françoise, que nos trouxe aqui o seu testemunho da sua encarnação como uma mulher que nasceu cega, mas trazia sempre perto de si a luz do seu anjo guardião, a ajudá-la a se movimentar aqui na Terra. É isso, amigos. Amanhã estaremos de volta no nosso penúltimo episódio do nosso projeto 15 Minutos, O Céu e o Inferno. Até lá. Muita paz a todos.